Tá ótimo, então. Agora a gente vai olhar o que a gente tem no hardware dele lá dentro. O que tem dentro desse bichinho aí? Né? O que a gente tem dentro desse bichinho aí? Então, olha só, tudo que tem dentro dele. Ó. Então, obviamente, a gente tem, a partir da rede elétrica, ele vai ser, né, alimentado a partir da rede elétrica. Eu vou ter a fonte de alimentação desse bichinho. Né? Essa fonte, obviamente, vai alimentar todos os circuitos internos. Tudo que está dentro desse pontilhado é o meu CLP. É o meu CLP. Né? Então, tudo que está no pontilhado é parte interna aí do CLP. Ele vai ter, então, a unidade de processamento, que é a nossa CPU, é o nosso microprocessador, nosso microcontrolador, aí, dependendo da velocidade desse cara. A bateria. Para que eu preciso de bateria nesse cara? Por que eu preciso de bateria nele? Caso acabe a luz? Exatamente. Caso acabe a energia, eu vou precisar guardar os dados, a informação dele. Né? Então, por exemplo, o tempo, o horário. Né? Que horas que estão? Que dia que é? Então, eu tenho algumas programações justamente para que eu tenho que manter, né, essas informações. E por isso que a gente faz uso aí da bateria. Né? Da bateria. A tal... Oi? Sabe me dizer assim, quanto tempo duraria a bateria? Porque assim, quando, vamos supor, o processo está sendo feito, ele é interrompido, na memória dele está gravado todo o processo, não é isso, nessa aula? Sim, sim. Você sabe me dizer quanto tempo duraria a bateria, assim, na falta da energia, para poder ele estar dando, assim, no caso, continuidade às informações que estão salvas? Tá. Então, olha só, normalmente essa bateria é uma bateria de uma duração mais longa. Por quê? Na hora que falta a rede elétrica, ele não vai continuar atualizando, ele não vai continuar controlando o processo. Tá? Então, essa bateria é mais para manter as informações internas, manter o timer dele funcionando, o relógio. Então, é mais para esse tipo de colocação, tá bom? Então, normalmente é uma bateria de longa duração, justamente por conta disso, tá? Eu consultei um controlador da WEG, que ele é muito próximo do CLP. Na realidade, é um relé, a gente fala que é um relé inteligente, né? Ele não chega a ser um CLP, né? E esse cara, ele nem tinha bateria, ele tinha ele armazenava a informação dele em capacitores. Então, a energia que ele tinha, ele era armazenado em capacitores. Ele conseguia guardar por 2 semanas horário e todos esses dados aí. Então, ele podia deixar, por exemplo, desligado ele por 2 semanas, que ele mantinha esses dados aí sem problema, tá bom? Mas isso vai, obviamente, mudar aí conforme o CLP aí e a necessidade interna dele, tá? Então, esse dado aí de 2 semanas para esse cara aí da WEG e tal, né? Um exemplo aí. E ele nem tinha bateria, tá? Ele tinha o armazenamento dele era em banco de capacitores. Então tinha 2, 3 capacitores lá que conseguia manter a tensão e manter esses circuitos internos funcionando por 2 semanas. Eu achei muito legal, viu? Mas eu consultei na própria WEG, o cara era dado da própria WEG pra gente, tá? Mas isso vai variar bastante conforme a marca do CLP, o modelo do CLP, isso varia bastante, tá? Mas normalmente são baterias de longa duração. Não é bateria para durar pouco tempo, não. É para durar bastante tempo. Justamente por conta disso. Todos esses módulos de saída, de entrada, tudo isso aí fica basicamente descartado, fica aí desligado. Tá? Tudo bem? Tudo bem, valeu, professor, obrigado. Nada. Bom, então a gente tem a unidade de processamento e aí a gente tem algumas memórias, né? Então, quais são as memórias? Nós comentamos aí da memória de imagem de entrada e saída. Então, nessa memória de imagem, ela tem o quê? Ela pega o que entrou e o que saiu e guarda ali
nessa memória. Então é uma memória intermediária aí, antes de se trabalhar, né? A memória do usuário, na memória do usuário, onde a gente vai colocar a programação. Você vê que eu tenho aqui um terminal de programação para se ligar, né, nesse dispositivo. Então, isso, né, antigamente a gente tinha dispositivos. Então, esse Simatic aí que eu mostrei para vocês da Siemens, então ele tinha, por exemplo, é tipo um teclado mesmo, que você programava no teclado, era muito ruim de fazer isso, e você descarregava aqui nessa memória. Então a programação era feita nesse terminal de programação, né? Então uma coisa bem específica. Hoje, no lugar desse terminal aqui, a gente coloca aí os nossos microcomputadores, os nossos notebooks hoje, tá? Então hoje, basicamente, esse terminal de programação aí, ele não existe mais, né? Não como terminal de programação, né? Então hoje a gente trabalha basicamente com notebook aí, né? Então ele descarrega justamente na memória do usuário. Tem uma memória intermediária de dados para guardar informações né, que são temporárias, né? E a memória do programa monitor. Então, o que é esse cara aqui? Esse aqui é justamente, né? Então, esse cara aqui é justamente a minha ROM, né? É ele que vai estar aqui, né? Aquela, como é que ele vai funcionar esse nosso sistema? Então, são 3 programas diferentes, né? Ou 3 memórias diferentes, né? Aliás, 4, né? A memória de imagem, que é só para mim guardar a informação do que eu tenho na entrada e o que eu tenho na saída. Uma memória de dados intermediária, que é uma memória tipo uma RAM. Então aqui eu tenho uma RAM. Né? Uma memória de usuário aqui, que seria alguma coisa do tipo uma EEPROM, né? Uma flash, onde eu vou colocar o programa que vai ser rodado aí, né, o programa que a gente quer colocar, e a nossa memória de programa aí, de monitor, que é a nossa ROM, que vai balizar como esse sistema vai funcionar. E em cima desses caras eu vou ter um monte de circuitos auxiliares aí para deixar esse cara, né, funcionando aí a contento. Né? Então, sei lá, eu posso ter timers, eu posso ter contadores aqui como circuitos auxiliares aí. E eu vou ter, então, interligando esse cara, módulos de entrada e módulos de saída. Dependendo do meu sistema, esses caras podem estar até dentro do CLP. Dependendo, ele pode estar fora. Tá? Então, um CLP maior, CLP grande, mais caro, normalmente esses módulos são comprados à parte. CLPs menores, como esse Matic que eu mostrei para vocês, esses módulos de entrada e saída estão dentro do CLP. Tá bom? Está dentro do CLP. Então, isso vai depender aí do tamanho do CLP. Oi. Qual o maior que você já viu quantidade de módulos? Porque cada módulo, sei lá, vai 50, 100 portas. E aí, quantos módulos você já viu no CLP? Olha, eu vou dizer que o meu CLP maior aí, acho que tinha acho que uns 3 módulos de saída e só um de entrada. Cada módulo de saída aí com 16 entradas e saídas, tá? 16 saídas, perdão. Então não era coisa muito grande, não, tá? Não era coisa muito grande. Mas existem bem sistemas maiores aí, tá bom? É que você vê na internet, tem mais de 1 metro de CLP, tudo módulo grudadinho um do lado do outro. Sim, eles são enormes. É que a gente não tem, assim, como professor, eu não tenho uma vivência muito grande na indústria, né? Então a gente tem um certo conhecimento, etc., mas eu não tenho uma vivência muito grande na indústria. Então eu fico a dever isso para vocês, assim. Mas o maior que eu vi aí foi alguma coisa assim desse tipo aí, tá? Uns 3 módulos
de entrada e saída, né? Acho que 2 para entrada e 1 de saída, alguma coisa assim. Não era nada muito grande também não, tá? Entendi. Tem um limite de software ou é só hardware o limite? Então, o limite do software vai mais na velocidade do scanner, né? Então, você vai ter que fazer esse processo. Leitura das informações das entradas e guardar lá na nossa memória. Aí você vai rodar o seu programa. Esse seu programa pode ser enorme, pode ser pequeno, pode ser, né? Vai depender do seu uso, né? Então esse cara vai ser um cara aí determinante. Putz, olha, eu estou precisando de um programa enorme para controlar muita coisa. Então ele vai realmente ser uma fonte aí de né? Olha, vou ter que tomar atenção no tamanho do meu programa. Por quê? Porque o tamanho do meu programa mais a velocidade da unidade de processamento é que vão determinar a velocidade do scanner. Então, a velocidade com que eu faço esse scanner é a velocidade com que eu vou controlar o meu processo. De repente, o meu processo é um processo físico, só com variáveis mecânicas. Então, é um processo que para um CLP, ele é um processo muito lerdo, né? Agora, se eu tiver alguns processos, por exemplo, existem processos químicos que são muito rápidos, propriamente processo eletrônico mesmo, que são muito rápidos. Então, o que acontece? Eu vou ter que ter um programa, um scanner, funcionando muito rapidamente. Então, isso vai fazer com que eu tenha que fazer, por exemplo, programas mais simples ou programas com por exemplo, ao invés de usar linguagem ladder, eu vou usar a linguagem estruturada, que é um programa que fica fica menor na memória, né? Consequentemente vai rodar mais rápido, e aí também a minha unidade de processamento tem que ser mais rápida. Né? Então, esses são os meus limitantes, né? Principalmente o que eu preciso controlar e qual é o tamanho do meu programa. Tá ok? Perfeito, obrigado. Bom, aí a gente vê o seguinte, né? A nível de hardware, a fonte de alimentação, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a tensão que vem da rede elétrica, 110, 220 alternado, e manter a carga da bateria, né? Vai carregar aquela bateria e fornecer a tensão de alimentação para todo mundo, né? No caso, tensão em corrente contínua, tá? Então, os elementos básicos aí são todos internamente alimentados em corrente contínua, né? A CPU, que é o processador, tá bom? Ele tem aí alguma coisa, né? Hoje, ele trabalha com alguma coisa aí, memória a nível de megabytes aí, tá? Então 1 megabyte é até pouca coisa aí hoje, tá bom? Então ele com certeza tem memórias maiores. A velocidade clock em sistemas mais simples aí vai de 40 a 30 MHz, né? Mas existem sistemas maiores também, tá? E ele possibilita aí manipulação de dados, principalmente binário, né? Não está aí mais binário, decimal, octal e hexadecimal, né? Então é o principal fato aí da CPU. Já no programa monitor, o que ele vai fazer? Ele vai ser responsável pelo funcionamento geral da CPU, né, do meu CLP. Então ele vai gerenciar todas as atividades aí. Bom, toma. Ele vai ser o nosso sistema operacional aí. Ele vai estar então armazenado no que a gente chama de ROM, tá? Ele não pode ser alterado pelo usuário, né? Ele não pode ser alterado pelo usuário, a não ser que sejam aquelas atualizações de firmware tal, né? Então, hoje tem bastante disso aí, mas o normal é que não, o usuário tradicional não mexa nisso aí, tá bom? Então, e aí, obviamente, ele está aí ou numa memória EEPROM ou numa memória E2PROM, né? Então, essa memória
que basicamente são muito poucas utilizadas, mas é uma memória do tipo ROM, né? Eu só faço uma leitura dos dados dela. Então, só uma memória só de leitura. A memória do usuário, por outra vez, ela vai ser uma memória tipo RAM, aí se a gente tiver uma bateria interessante, ou, né, flash 2 prom, tal, porque eu tenho que guardar essa informação no processador. Então aqui eu tenho que tirar esse negócio aqui de cartucho, isso já não tem mais, né? Mas essa memória do usuário é onde eu vou colocar o programa do usuário. Então, é aquele programa que eu fiz e que eu quero, meu CLP tem que fazer essas atividades aqui, tá bom? Obviamente que esse negócio, essa memória aí, ela vai variar bastante conforme o CLP, né? O tamanho, a velocidade e tal. E eu normalmente preciso dimensionar ele e falar, olha, meu programa aí tem tantos passos, tem tantas linhas de ladder. Então ele vai me dimensionar o tamanho desse programa e acaba dimensionando também a capacidade desse dispositivo. Tá? Ô, professor, cortou ali. Aqui? Voltar para cá? Cortou ali, você falou ladder, memória de ladder lá e cortou e entrou mais pra... Tá. Então, o que acontece aqui? Basicamente, esse dispositivo, essa memória do usuário, é ela que vai dizer qual que vai ser o tamanho do programa que eu posso colocar lá, né? Então, baseado no programa que você está desenvolvendo, que você vai estar fazendo com o seu ladder, então eu vou desenvolver aqui, eu vou ter o tamanho dele, basicamente, né? Então eu vou falar ele em passos do programa, ou seja, quantas linhas de programa você tem, se ela for de linguagem estruturada, ou quantas linhas no ladder que você vai ter, né? Então é isso que vai acabar dimensionando aí esse tipo de memória aí na hora de você comprar um CLP. Tá? Falou, olha, meu programa ele tem que ser, minha memória de programa tem que ser de tal tamanho para suportar esse programa aqui, né? Então, basicamente, depois da compilação é que a gente vê aí esse tamanho aí desse programa, né? Já a memória de dados, ele vai funcionar para a gente como se fosse uma RAM, né? Então ele vai armazenar o quê? Ele vai armazenar informações intermediárias, dados que eu vou perder com o tempo. Então, por exemplo, o dado que tem num temporizador, um dado que tem num contador, um código de erro, né? Uma senha provisória de acesso, etc. Então é coisa que está na memória RAM e que eu vou depois do uso, isso é perdido, então não é guardado, né, não é armazenado de forma não volátil dentro do CLP. Então é uma memória que perdeu a bateria, esse cara aí não vai mais reter esses dados aí, tá bom? Tem até algum cara que mantém, né, uma bateria para reter algum desses valores. Então, caso, por exemplo, de sistemas em que eu preciso manter data, né? Então aí essas datas normalmente estão aqui dentro desse tipo de memória, ou tem também um RTC, né, que é um Real Time Clock, né, o RTC. Então eu tenho um dispositivo Real Time Clock com uma bateria externa só para reter esse valor de data e hora, né? A memória imagem, ela vai ser destinada só a fazer uma cópia, reter uma cópia lá. Durante o ciclo de leitura da entrada, ele vai lá e grava a informação do que está na entrada. Executa-se o programa e aí eu mando para a parte de saída dessa memória o que ocorreu conforme o nosso sistema. Então é uma região de memória, né? Então nem precisa ser uma memória
à parte, mas ele pode ser o mesmo dispositivo de memória dos outros, mas onde eu vou ter uma tabela, onde eu vou ter as minhas entradas e as minhas saídas, tá bom? As minhas entradas e as minhas saídas, elas vão estar sempre sendo espelhadas ali, né? Então, antes de eu atualizar uma saída, ou antes quando eu faço, olho pelo meu programa, eu olho as minhas entradas, eu já não olho a entrada diretamente no que está acontecendo na entrada, mas no que está espelhado, no que está gravado na minha memória de imagem. Ok? Então nunca vou fazer um acesso direto aí à entrada e à saída. Esses caras aqui já fazem parte, por exemplo, daqueles circuitos auxiliares. Então, porta de comunicação. Hoje, o grande que de um CLP é a comunicação dele com outros dispositivos, outros CLPs, outros periféricos, até computadores, né? Então, essa comunicação dele com outros dispositivos, por exemplo, a interface homem-máquina, um outro controlador de processo, né? Então, essa comunicação é uma comunicação importante para os CLPs. E é uma colocação muito hoje, né, em indústria 4.0, ele se vê muito presente nos dispositivos atuais. Então, a porta de comunicação e a maneira com que você comunica o seu CLP, ele é muito importante. Então, você tem lá um circuitinho, um conjunto de circuitos dedicados a essa porta ou esse conjunto de comunicação. Power on reset, né? Então reset ao ligar. Então o que acontece? Eu vou lá, eu desligo meu sistema aí. Na hora que eu religo o meu sistema, eu tenho que inicializar esse sistema num lugar da memória, né? Ele tem que inicializar no ponto zero do meu programa. E para isso, então, eu tenho um reset. E esse reset acontece justamente ao ligar esse CLP. Então eu não preciso ter um botãozinho de reset que você... Imagina, por exemplo, uma fábrica com 15 CLPs. Nem precisa ser muito. 15 é pouco CLPs. Mas se caiu a energia, na hora que voltou a energia, você tem que passar. Você teria que passar em máquina por máquina, nos seus 15 CLPs, para dar um reset neles. Percebe? Senão, se você tivesse um botãozinho de reset, você teria que fazer isso. Não. Deve ter um sistema que, ao ligar, ele dá um reset automático. Tá bom? Então, essa é a ideia aí desse Power On Reset. O Power Down, né? Então, é o quê? Quando a minha tensão estiver caindo abaixo de um certo limite aí determinado pelo meu sistema, a CPU vai solicitar o armazenamento das minhas memórias aí imediatamente. Porque se eu estou em estado de tensão caindo, quer dizer que o negócio vai desligar. Né? Se ele vai desligar, o que acontece? O que faz a CPU? Ele vai lá e faz uma leitura de todas essas informações que ele precisa armazenar e manda para uma memória que não perca a informação em caso de falta de alimentação. Né? Então, isso a gente já viu lá no microcontrolador. Né? Então, quem foi meu aluno aí de microcontrolador, lembra dessa história do Power Down. No caso lá, a gente chamava de Brown Reset, né? Um reset marrom, né? Que era justamente quando a tensão caía. Qual que é a funcionalidade? Eu pegar as informações que eu não posso perder de jeito nenhum e mandar para uma memória em que essa falta de alimentação aí, ele não se perca esses dados, tá bom? E ó, mais um cara aí conhecido, o Hot Dog Timer. O que fazia o Hot Dog Timer, pessoal?
Exatamente. Então é isso mesmo, né? Então, e aqui a função dele é a mesma. Se eu tiver o meu microprocessador entrar num loop maluco aí, alguma coisa, esse timer aí, Watchdog, cão de guarda, ele vai fazer um reset no meu sistema, né? Ele vai fazer um reset no meu sistema.